Oi, gente! Bora ler o capítulo 1 do livro da imunidade emocional? Imagina que você vai fazer um check-up completo na sua saúde e o médico prescreve uma bateria de exames. Você precisa cuidar para que as suas taxas estejam equilibradas, dentro de uma faixa ideal para uma saúde ótima. Elas não podem estar nem altas nem baixas demais. Isso acontece com a glicose, triglicerídeos, colesterol e até com a pressão arterial, por exemplo. Assim como acontece com o corpo sob a imunidade física, nós também temos uma imunidade emocional. E quando algum aspecto está fora do equilíbrio, de níveis considerados saudáveis, sofremos de alguma forma. Há que se monitorar constantemente os índices daquilo que nos faz bem e, em paralelo, também monitorar aquilo que não está alinhado. Agora, vamos fazer um exame na nossa imunidade emocional. Faça-se um grande favor e não deixe isso para depois. Esse exercício é muito rápido, prático e se você criar o hábito de fazê-lo rapidamente, uma vez por semana, muita coisa vai mudar para melhorar a sua vida. Atribua subjetivamente uma nota de 0 a 10 para cada item abaixo. Essa nota deve refletir o quanto você sofre com esse item. Quanto maior a nota, pior esse aspecto está na sua vida. Por exemplo, o medo. Esse é um aspecto que nos trava, que reduz a nossa autoconfiança e nos apequena diante dos desafios. Por medo, muitas pessoas deixam de tentar e fogem daquilo que traz uma situação incômoda, que testa a sua competência. Se você domina bem os seus medos, atribua uma nota baixa para esse item. Se você sofre com seus medos e percebe que eles lhes incomodam e impedem de ser melhor, atribua uma nota alta para esse item. Então, tem aqui medo, culpa, raiva, cobranças internas, cobranças externas, insegurança, perfeccionismo, preocupações, sofrer por antecedência, ansiedade, de uma forma geral, baixa autoestima, comparação com outras pessoas. Agora, faça a mesma avaliação para os aspectos que são benéficos para a sua imunidade emocional. Quanto maior a nota, melhor o item está. Por exemplo, a fé. Este é um item muito importante na sua forma de viver. Em um coração cheio de fé, não há espaço para o medo. Fé é acreditar no que não se vê e manter-se firme e confiante ainda que tudo dê errado. É enfrentar o impossível com a certeza de que você vai parar depois que der certo. Fé é superar qualquer dúvida com a certeza de que vai dar certo. Pode-se perceber o tamanho e a força da fé de alguém justamente quando as coisas dão errado. Ter fé quando as coisas estão dando certo, qualquer um tem. A fé se mostra diante das dificuldades. A fé absoluta se fortalece diante das impossibilidades. Aí está aqui para agora dar a nota. Fé, paciência, cada coisa no seu tempo, paz de espírito, equilíbrio, nada o abala, calma, tranquilidade, autoconfiança, autojulgamento positivo, capacidade de aprender com seus erros sem culpa excessiva,
autovalorização, capacidade de valorizar-se e de valorizar as ações rumo à realização dos seus objetivos, força de vontade, alegria de viver, gratidão, capacidade de reconhecer os aspectos positivos da sua vida, gentileza, se perdoar pelos seus erros, capacidade de perdoar os outros. Diariamente, você pode criar o hábito de checar de forma rápida como estão esses níveis, tanto os positivos quanto os negativos, e agir para nivelá-los no caso dos positivos e eliminá-los no caso dos negativos. No começo pode parecer complicado ou demorado, mas quando pegar a prática, será capaz de identificar rapidamente como está, quais itens não estão lhe fazendo bem e quais precisa melhorar para manter a sua imunidade e o seu bem-estar emocional. Vamos aqui para um subtítulo. Os 5 recursos da imunidade emocional. Os 5 recursos da imunidade emocional são fé, paciência, paz de espírito ou paz interior, autovalorização e gentileza. Eles precisam ser trabalhados continuamente, como um jardim, e funcionam como o desenvolvimento da musculatura física. Se você for à academia, às vezes, dificilmente terá bons resultados. É preciso refinar o uso e a aplicação de cada um desses recursos em cada área e situação diferente da sua vida. Eles são básicos para que possamos nos manter bem diante dos desafios da vida e agir da melhor forma, dominando os nossos pensamentos e sentimentos sem permitir que eles nos dominem. Eles funcionam como 5 armas, como os 5 golpes centrais da sua arte marcial favorita, que precisamos aprender para que sejamos bons lutadores nessa batalha que é travada todos os dias em nossas mentes. É como uma arte marcial. Os golpes precisam ser treinados diariamente, exaustivamente, até que eles sejam movimentos automáticos, até o ponto em que você nem precise pensar para usá-los. Ser um faixa preta em uma arte marcial for agredido, ele vai agir usando seus golpes e habilidades sem nem pensar. É como entrar em um carro e dirigir para quem já faz isso há décadas. No começo, dirigir é algo desafiador. Muita gente demora anos para conseguir manter o controle emocional e tirar a carteira de motorista. Mas depois de algum tempo, nem nos damos conta das nossas ações ao volante. Sobre como apertamos os pedais sincronizadamente e no momento certo, como ligamos a seta ou controlamos o volante e observamos os espelhos. Tudo sai naturalmente, espontaneamente e de forma inconsciente. É necessário treinar o uso e a aplicação específica dos 5 recursos da imunidade emocional em todas as situações da sua vida, desde aprender a lidar com a raiva, medo, culpa, cobrança, insegurança, desmotivação, tristeza, impaciência e falta de autoconfiança, até os momentos que julgamos mais benéficos e acalentadores, como quando somos elogiados, ganhamos presentes e etc. A fé não está ligada apenas a uma questão espiritual. Ter fé é acreditar que é possível fazer as coisas acontecerem na sua vida.
É a certeza de que você vai tentar, tentar e tentar mais uma vez até conseguir. É definir a sua realização como um destino inevitável. Fé é acreditar no que não se vê e confiar que será capaz de encontrar os caminhos e maneiras para fazer dar certo até dar certo. Para que possa se melhorar, deve-se aprender o que for necessário sobre conhecimentos e habilidades e persistir até que seja impossível dar errado. A fé tem, para algumas pessoas, um lado espiritual, mas cada pessoa tem a sua forma de se conectar com a sua fé. Alguns acreditam que há uma energia que rege o universo, outras que Deus é essa força maior, independente da sua crença. É preciso cuidar da sua fé, fortalecê-la e usá-la em seu favor. Estudando a fé, tive o entendimento de que os 5 recursos da imunidade emocional funcionam como armas. Não basta portar uma arma se você não a usa ou não sabe como usá-la com eficiência. Usar a fé faz toda a diferença. Tenho amigos que vão à igreja toda semana, mas que se desesperam quando os desafios e dificuldades da vida batem à porta. Algumas pessoas se dizem uma pessoa de fé, mas diante das tempestades da vida, vem o desespero, o desânimo, o medo e a insegurança. Nesse caso, a fé passa a ser uma arma guardada, uma espada dentro da bainha, um potente revólver cheio de balas dentro da cartucheira. É preciso aprender a usar a arma que é a fé nas situações de adversidade, para que seja mantida a calma, a tranquilidade e a confiança inabalável de que você superará os desafios que a vida está lhe dando e a oportunidade de usar como aprendizado. Tenho alguns modelos de fé com os quais aprendo todos os dias sobre como posso fortalecer esse recurso tão importante. O primeiro deles é Deus, com quem todos os dias, logo quando acordo, imagino uma caminhada em uma praia e ouço as ondas do mar enquanto sinto a areia fina sobre meus pés. Esse encontro é constituído com tanta riqueza de detalhes que dá para sentir o pano da roupa de Deus quando ganho um abraço dele nessa caminhada. Visualizo a cor da fé saindo de suas mãos e, usando a minha respiração, sintonizo a minha energia com a dele. Enquanto visualizo a cor da fé se espalhando pelos meus braços e pernas, dou as boas-vindas em voz alta para esse recurso. Seja bem-vinda, fé. Por fim, imagino o que Deus me diria naquele momento da minha vida. Talvez você só vai perceber a eficiência desse método quando praticá-lo, mas vamos explorar essa prática ao longo da obra. Outro modelo poderoso de fé é um grande amigo, um irmão mais velho que a vida me deu de presente, William Douglas. William é juiz federal, é o guru dos concursos, com o qual tenho a honra de ser coautor na obra Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos. Há dias em que preciso me conectar com um tipo de fé mais humano, e imaginar que o William me transmite essa fé é fantástico. Na obra Como Passar em Provas e Concursos, o William fala bastante da sua fé e sobre como ele a usa em sua vida. Sempre me encontro fisicamente com ele. Sempre que me encontro fisicamente com ele, sinto a presença forte de Deus. Realizo esse encontro mentalmente, diariamente, e dele recebo uma aula de fé, que fortalece a presença e a autoridade de Deus na minha vida e nas minhas ações. A fé é, talvez,
o recurso mais poderoso da imunidade emocional, pois vai além de acreditar, confiar e perceber uma força maior. A fé nos permite relaxar e viver uma vida leve, colocando as nossas vidas na mão daquilo que acreditamos. Quando perdemos a fé, nada mais vale a pena. Quando deixamos de acreditar que o preço que estamos pagando para realizar nossos sonhos não vai nos trazer os resultados esperados, vem o desânimo e com a chegada dele vai-se embora a disciplina, a disposição e a energia física e mental. Tenho muitos sonhos, tenho os meus sonhos, realizo as minhas ações e confio na providência divina, que tudo vai acontecer da melhor forma e do melhor jeito. Acredito que as coisas sempre dão certo e errado do jeito certo, na hora certa. No fim das contas, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na hora certa. Certa vez ouvi de um amigo: fica tranquilo, nada está sob controle. No fim das contas, pelo menos de acordo com a minha fé, tudo está nas mãos de Deus. E com a coragem de quem pula de um bungee jump de uma altura absurda, preso apenas pelos pés, confio a minha vida nas mãos de Deus. Aprendi a usar a minha fé em mim mesmo, na vida e em Deus, e com isso sempre sonhei alto. O melhor é que as realizações acabam sendo maiores ainda, e aquilo que parecia impossível, ou no mínimo distante, acaba sendo realizado muito antes do previsto. Em um coração cheio de fé, não há espaço para o medo ou insegurança. Um trecho bíblico que muitas pessoas não têm a curiosidade de ler fala sobre quando Cristo caminha sobre as águas. Mateus 14, 22. Acredito que esse trecho diz muito mais sobre a fé em nós mesmos do que a fé em Deus propriamente dita. Um dos aspectos da fé é a capacidade de fortalecer o desejo pelos nossos sonhos, a força de vontade necessária para transformar a motivação em ação e fazer as coisas acontecerem na vida. A fé pode ser mensurada sobre o nível de confiança para realizar um determinado objetivo, sobre o seu entusiasmo para superar as dificuldades e alcançar metas. Talvez a sua fé, para alguns aspectos, esteja forte, mas para outros precisa ser fortalecida. É justamente por isso que tanto a fé como os outros recursos precisam ser praticados diariamente, exercitados continuamente em cada situação específica da sua vida. De certa forma, a fé está ligada à sua autoimagem. Quando não nos sentimos capazes e competentes para ter sucesso em uma jornada da vida, por julgar que as dificuldades são maiores do que as nossas habilidades e conhecimentos para superá-las, a nossa fé, a capacidade de acreditar, fica abalada. Ainda que haja crença em uma força externa, como Deus ou o universo, se você não acreditar em si mesmo, e ainda que essa fonte de fé externa intervenha em seu favor, os seus níveis de fé, confiança, entusiasmo e até motivação tenderão a ser reduzidos. O uso da fé com maestria promove um equilíbrio inabalável e até nos permite manter a calma diante de situações desfavoráveis. A nossa fé não pode depender das circunstâncias. É justamente quando tudo parecer dar errado e que as pessoas não estão por perto para apoiá-lo,
que precisamos fazer uso da nossa fé. Ela é a esperança que não precisa de fundamento. A força que nos permite persistir quando temos motivos de sobra para jogar a toalha. É a fortaleza que nos abriga, o escudo que nos protege diante das ameaças. Certamente a sua fé não vai impedir que as coisas deem errado, mas ela vai ajudá-lo a se reerguer e a se manter na batalha da vida. Pessoalmente, tenho uma prática de fé bastante ligada à espiritualidade. Apesar de não ter uma religião definida, acredito em Deus e sempre que posso me aproximo de pessoas que compartilham da mesma crença. Mas a maior parte dos aspectos em que interpreto a aplicação prática da fé nem sempre estão ligados a algo externo. Sempre acreditei que a fé em Deus me guia na vida e a fé em mim mesmo é o complemento necessário para que eu realize a minha missão de vida. E vamos passar para o segundo recurso da imunidade emocional, que é a paciência. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de abusar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes. Diante dos insucessos, a paciência é um item fundamental que geralmente está em falta para a maioria das pessoas. Este recurso é o entendimento de que cada coisa tem seu tempo. Tempo de plantar, de cuidar e de colher. A paciência nos ajuda a manter a calma quando as pessoas discordam das nossas opiniões. Fortalece a nossa tolerância sobre as diferenças, quando percebemos críticas ou quando as pessoas não entendem a nossa situação, o valor dos nossos sonhos. Não confunda a paciência com passividade, com deixar o tempo passar. Um dos meus modelos de paciência é um sniper, um atirador de elite, em longa distância, que precisa saber o momento exato de puxar o gatilho. Não tenha pressa, mas também não perca tempo. Outros excelentes exemplos de modelo de paciência são Buda, um monge, e o Papa Francisco. A paciência é um dos recursos que a sociedade está precisando fortalecer de forma generalizada. As pessoas têm pressa para viver e obter os resultados na vida. O famoso imediatismo. Há pessoas muito jovens, milionárias, em várias áreas, nos esportes, com as redes sociais e até com o empreendedorismo, o que faz com que pessoas acabem gerando altas expectativas em relação ao sucesso. Muitas acham que alcançarão logo na primeira tentativa, e quando isso não acontece, acabam se frustrando e desanimando de persistir nas buscas de suas realizações. Certa vez, escutei a seguinte frase de uma coach: eu não posso errar, eu não tenho mais idade para perder tempo. O detalhe é que ela tinha apenas 21 anos e já se achava velha, atrasada,
Essa percepção de atraso se dá pelas comparações que as pessoas criam entre si e as outras pessoas. Muita gente chega na academia e se sente mal por perceber que há outras pessoas com uma forma física mais magra ou mais definida. Se você já correu na rua em algum momento da sua vida ou em um local onde pessoas costumam correr, como a orla ou em um parque, deve ter sentido aquela pontinha de comparação quando foi ultrapassado por outro corredor. Perceba que vocês não estavam competindo. Aquela corrida não valia uma medalha, mas o sentimento de comparação foi despertado. As pessoas têm essa pressa em gerar resultado pela comparação com as outras pessoas. Isso vale para a vida profissional, os estudos e etc. Basta perceber que alguém está à sua frente na vida pessoal quando se percebe amigos e familiares que têm mais sucesso ou vivem viajando para o exterior. A falta de paciência é um dos fatores importantes pela desistência das pessoas em seus objetivos de vida. Pela impaciência é uma cobrança interna excessiva, um sentimento de dívida, de atraso, e com o tempo vem a sensação de que aquele objetivo nunca vai dar certo pelas tentativas que já deram errado. Deixa-se de plantar por não perceber a colheita surgir, enquanto a plantação ainda está aprofundando as raízes para poder crescer. Pela impaciência, as pessoas já dão a descarga no meio do xixi, já acordam e pulam da cama, com um sentimento de atraso e passam o dia correndo contra o relógio. É preciso fazer uso da paciência para que a vida seja vivida sem que saiamos do presente, para que se viva o agora e que possamos perceber as nossas ações enquanto a executamos. Escuto de alguns coaches que, enquanto eles estão tomando banho, por exemplo, não se lembram se lavaram um braço ou não, se passaram shampoo ou não. A paciência está ligada ao controle das expectativas. Quanto mais dedicamos tempo e energia na busca da realização dos nossos objetivos, maiores são as expectativas sobre os resultados e até o tempo de obtenção do sucesso. É natural esperar receber mais quando estamos pagando mais por algo. O grande desafio é conseguir manter um realizador interno forte, disciplinado, focado e confiar que o resultado virá com o tempo certo, do jeito certo. Um excelente domínio da paciência vai ajudá-lo a controlar suas expectativas e principalmente a conseguir manter o foco nas suas ações estratégicas, sem a angústia sobre quando as coisas vão dar certo. Muita gente se culpa excessivamente pelo tempo passado sem que tenha conseguido conquistar seus objetivos. É como se o relógio e o calendário fossem dois inimigos, e quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se sentem incompetentes, frustradas e se julgam negativamente. Em vez de se interpretar o tempo investido para o sucesso em uma determinada ação da vida com orgulho pela persistência, geralmente se interpreta essa demora para se obter o sucesso com o pesar da culpa, do auto-julgamento rígido, da cobrança interna excessiva, com o sentimento de incapacidade e incompetência. A impaciência traz uma intolerância ao erro, o que prejudica a gentileza e a paz de espírito, e até a autovalorização. Nota-se que os 5 recursos da imunidade emocional estão muito interligados. Sempre que um deles é abalado, os demais acabam sofrendo algum prejuízo. Como todos os recursos da imunidade emocional,
A paciência precisa ser praticada, exercitada diariamente, percebendo-se as oportunidades para desenvolvê-la. Tente identificar quais são os aspectos que afetam a sua paciência. Quais as pessoas que conseguem de alguma forma abalá-la? Em quais situações é um desafio manter a paciência? Identificando esses aspectos que interferem na sua paciência, você pode se conectar, você pode se concentrar em superá-los um a um, desenvolvendo-a de forma consciente, refletindo sobre como pode melhorá-la e principalmente de forma inconsciente, modelando os modelos doadores, recebendo a paciência como uma cor específica de cada um deles e promovendo uma conexão que o ajude a fortalecer esse recurso. Pela falta de paciência, as pessoas desistem das suas ações. É como se você estivesse descendo uma escada e tropeça em um dos degraus. Percebendo a queda, você se joga e capota até o final da escada. Às vezes, algumas poucas coisas dão errado, e pelo perfeccionismo e falta de paciência, as pessoas desistem de tudo. Se comeu algo fora da dieta em algum momento do dia, isso não significa que precisa sair da dieta o dia todo. É como se você não fizer 100% correto e no tempo esperado não valesse mais a pena persistir.